Sabe, em ambientes onde cada segundo e cada palavra podem ser a diferença entre a vida e a morte, a comunicação precisa ser ela precisa ser brutalmente eficiente. E hoje, a gente vai mergulhar numa filosofia de comunicação que nasceu justamente nesses cenários de risco extremo, algo que a nossa fonte chama de a lei do esculacho. Imagina só. Essa frase foi dita por um coordenador de polícia para os seus recrutas, bem no meio de uma crise. Soa brutal, né? Mas e se não for só um desabafo de raiva? E se, na verdade, isso for uma ferramenta? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Em que ponto uma bronca, uma palavra mais dura, deixa de ser só uma agressão e vira uma tática? Uma tática pensada, calculada, com um objetivo muito claro. Para a gente conseguir entender essa tática, a gente precisa olhar para a filosofia que está por trás dela. A ideia aqui não é sobre raiva descontrolada. Pelo contrário, é uma estratégia com metas bem definidas. Ou cortar uma intromissão na hora, ou aplicar um verdadeiro choque de realidade. A premissa central é essa. O tal do esculacho não é um acidente. Não é algo que escapa. Pensa nele como uma ferramenta que foi forjada, moldada no calor e na pressão de ambientes onde um erro de comunicação pode literalmente custar tudo. E essa ferramenta, segundo a nossa fonte, tem basicamente duas funções principais, bem claras e distintas uma da outra. Uma é para defesa e a outra é para correção. Então, de um lado, a gente tem a função de defesa, é como levantar um muro na hora para barrar um comportamento ou uma pergunta invasiva. Do outro lado, tem a função de correção, é usar a dureza das palavras para tirar alguém de uma bolha, forçar a pessoa a encarar uma realidade que ela talvez esteja ignorando. Vamos ver como isso funciona na prática. O primeiro caso que a gente vai analisar mostra exatamente essa primeira função, a de defesa, de estabelecer um limite que não pode ser cruzado. O cenário aqui é uma academia de polícia. Um colega, um amigo, começa a se sentir deixado de lado, acha que está sendo ignorado pelo narrador da história. E essa mágoa vai crescendo e vira hostilidade no dia a dia. A situação fica tensa, insustentável. E aí vem a resposta. Veja bem, não é uma explicação, não é uma conversa. É uma frase que corta como uma navalha, projetada para uma única coisa: parar aquele comportamento na hora. É uma barreira verbal erguida em um segundo. Mas olha que interessante o que estava por trás disso tudo. O narrador, na verdade, não tinha uma casa para convidar o amigo. Ele era bolsista, morava de favor. Explicar isso ali, naquele ambiente, não era uma opção. Então a dureza não foi por maldade. Foi uma medida drástica, sim, mas necessária para proteger o seu espaço. Agora, vamos para um segundo caso. Aqui, a repreensão não serve para proteger uma pessoa, mas algo muito maior: o legado, a honra de uma unidade inteira. Tenta imaginar a cena. Um grupo de policiais volta de uma operação de 12 horas. Estão exaustos, sujos, carregados. Enquanto isso, um recruta que ficou na base, seguro, posta uma foto nas redes sociais, todo equipado, posando de herói, tentando basicamente pegar uma carona numa glória que não era dele. A resposta do oficial superior é poderosa. Ele não ataca a pessoa do recruta, ele ataca o ato, a vaidade. A mensagem é cristalina. Essa sua atitude individual desonra o sacrifício coletivo, desonra o sangue que foi derramado por todos que construíram a reputação daquele batalhão. O ponto crucial aqui é esse. Não foi um ataque pessoal, foi uma aula sobre valores. O Major usou o esculacho como uma ferramenta de ensino para deixar claro uma coisa fundamental. O nome daquela unidade foi construído com sacrifício de verdade, não com likes em rede social. Agora, vamos para um terceiro caso que mostra como uma simples pergunta, pode funcionar como um baita choque de realidade, principalmente quando confronta um conhecimento que é só teórico. Em qualquer ambiente de alto risco, esse conflito uma hora aparece: a teoria versus a experiência. A pessoa que leu todos os manuais contra a pessoa que sobreviveu à situação real. Como é que se resolve um impasse desses? A resposta muitas vezes está nessa pergunta. Ela é curta, direta e, dependendo do contexto, pode ser devastadora. Ela não questiona o que a pessoa sabe, mas sim onde esse conhecimento foi testado, em qual arena a teoria teve que encarar o fogo da realidade. E aqui a gente entende a força cultural dessa expressão. Nesse jargão, jogar não é brincar. Jogar é o selo da experiência real, da vivência. Então perguntar, tu jogou aonde, é o teste final de credibilidade. É a pergunta que separa quem só assistiu do jogo de quem de fato esteve em campo. Bom, depois de analisar todos esses métodos, que convenhamos, são bem duros, fica uma pergunta, né?
para que tudo isso? Qual é o objetivo final? E a resposta, segundo a nossa fonte, não é o medo, é algo muito, mas muito mais valioso. Toda essa dureza, essa busca quase obsessiva por competência, tudo isso leva a um único ponto. O objetivo não é fazer com que as pessoas tenham medo. O objetivo é conquistar o respeito daquelas pessoas que o próprio narrador respeita e admira. E essa frase aqui, para mim, resume a essência de toda essa filosofia. Respeito não se compra, não se herda, não se exige com uma ordem. Ele precisa ser conquistado, com ação, com competência, com integridade. É o verdadeiro prêmio. E a prova final disso é que o narrador conta que o maior reconhecimento da carreira dele não veio numa cerimônia, não foi uma medalha. Foi uma frase simples, dita por um líder que ele admirava profundamente, que apenas disse: "Obrigado por não me deixar na mão." Aquilo para ele valeu mais do que qualquer honraria oficial. E a gente termina com uma reflexão. A gente viu como a dureza na comunicação pode ser sim uma ferramenta poderosa. Mas a questão que fica no ar é onde que está a linha? A linha que separa a honestidade brutal da pura e simples crueldade, que separa a lição da agressão. A resposta talvez não esteja só na intenção de quem fala, mas também na sabedoria de quem decide usar uma ferramenta tão afiada.